Às vezes a galera confunde alguns termos, então você falou essa questão do generalista para vocês e para os outros. Eu vejo que às vezes esse negócio de cientista de dados, analista de dados, inteligência de marketing, de mercado, big data, data analytics, business intelligence, é muito nomezinho de coisas que se interlaçam, mas que não necessariamente são a mesma coisa, né? Sim. Porque você pegar, tipo, tudo... Quando a gente fala de dados, muito do que você falou é estatística, né? Só que você tem o BI, ele trabalha muito com estatística descritiva. Então, você vai ali, uma coisa mais simples. E aí, o Big Data, a ciência de dados, ela já vai justamente juntando isso, né? Então, você vai ter dados não estruturados, enfim. Você entra nesse meio aí, certo? Sim. Sim. É que acaba tendo tanta sinergia entre as áreas que gera muita confusão mesmo, sabe? Mas... às vezes até é complicado para algumas empresas. Para quem está procurando emprego, eu acho que é difícil permear esse meio, porque às vezes o que a galera chama de BI numa descrição da vaga, às vezes você vai ver, ele quer tipo um cientista de dados full stack, sabe? Que ele vai desde a coleta dos dados e correção desses dados até o deploy desse modelo numa nuvem, sabe? Então é complicado ainda. É nova área e não é ao mesmo tempo, né? Mas é uma área em crescimento. Então, acho que muitas áreas ainda muitas empresas, estão aprendendo a como se organizar, colocando nas respectivas caixinhas, sabe? Não sei como é pro marketing isso, sabe? Se as caixinhas já estão bem delimitadas ou é algo ainda em expansão, em que você às vezes vai para uma vaga achando que ela trata de algum assunto, mas na verdade o escopo é outro e os caras não souberam bem descrever a vaga. Não sei se às vezes vocês têm isso. Concordo, cara. Eu acho que é muito parecido. Inclusive, quando começa a entrar essa parte de dados. Tipo, eu fiz Big Data, inteligência de marketing, e você fala Big Data, as pessoas às vezes acham que a gente aprendeu a fazer modelo estatístico. E, na verdade, tipo, a gente fazia inteligência, mas a gente, como o nosso curso era uma parceria com a IBM, a gente imputava os dados no Watson e a nossa função era entender como usar aqueles dados, que dados eu precisava pedir, né? Tipo, que dados eu preciso ter e como que eu vou analisar eles depois. E você, na verdade, você tá ali nesse meio de... Tá bom, eu tenho esses dados, como que eu vou extrair esse dado que você precisa e como que eu vou fazer esse modelo, certo? Certo. E eu acho que Exatamente. Tem um pouco disso das vagas, sabe? Porque eu vi algumas vagas de inteligência de marketing, por exemplo, que assim, era obrigatório você saber SQL para você programar um modelo simples. Tudo bem que, tipo assim, você vai ter que mexer ali no banco de dados. Acho que talvez eu esteja falando um pouco complicado demais nesse episódio, vai ficar várias coisas complicadas. Mas, às vezes, não necessariamente eu acredito que um conhecimento de manipulação de banco de dados é um conhecimento de um cara de marketing que toma decisão. Mas acho que fica um pouco nebuloso, mas eu acho que é importante. Ao mesmo tempo que eu acho que talvez seja importante o cientista de dados ter uma noção de mercado para ele entender qual que são os dados e como que ele vai tratar aqueles dados para entregar para o cara do marketing, o cara do marketing também, eu acho que ele precisa conhecer um pouco sobre a parte de programação, sobre de onde saem as coisas, né? Com certeza. Sim, acho que é. Eu ia até falar que a gente teve também, para você pensar a FATEC, ela pensava nisso, a gente teve estatística também para poder dar um pouco dessa noção pro cara de marketing, que normalmente ele está mais analisando e tomando decisão, né, do que realmente pensando toda essa estrutura do dados, mas que ele tem que entender também, né? Sim, eu concordo plenamente. Assim, acho que os dois lados eles têm que aprender um com o outro. Por exemplo, se eu estivesse desenvolvendo alguma coisa em conjunto com vocês, minha preocupação seria entender qual é a finalidade desse dado, né? Porque muitas vezes o modelo, gera um modelo para vocês e a gente vê a importância ali das variáveis. Às vezes eu estou falando que uma variável é importante, mas vocês, o negócio, olhando para o meu modelo e olhando para o meu, digamos, laudo da pessoa aqui técnica que está mexendo com os dados, e não faz sentido com a realidade, sabe? Então, como a gente consegue agregar esse conhecimento no modelo, como a gente pode entender se a gente está manipulando da forma correta os dados, essa troca é importante, sabe? Do lado de vocês, acho que quem está trabalhando com marketing e está querendo se arriscar com dados ou está trabalhando com uma equipe de dados, acho que o que eu diria é... Tente entender um pouco mais sobre a qualidade dos dados com a equipe que vai desenvolver junto com você, porque às vezes a sua prática do dia a dia está gerando um dado defeituoso, sabe? Que você acha que você tem valor naquele dado, mas a pessoa que vai analisar ali na ponta percebe que tem muito campo faltante, coisas imputadas na mão sem um padrão, sabe? Coisas que dificultam o processamento daquele dado, e é uma prática que você pode mudar lá atrás com quem coleta o dado, sabe? Então...
Acho que essa troca é muito importante, porque é garbage in, garbage out, que a gente fala, sabe? Então você não pode esperar muito de um modelo se você não fez uma curadoria boa dos seus dados. Com certeza. Eu ia até falar disso, né? Você já falou, do entra lixo, sai lixo, né? E acho que tem uma outra coisa também, uma máxima que roda nesse mercado, que é correlação não necessariamente quer dizer causalidade, né? Porque eu acho que às vezes, se você não tem uma comunicação muito boa, às vezes pra você a correlação tá certa. Mas se o cara te manda um dado que não faz sentido, aí você começa a ter aqueles gráficos absurdos, que é tipo, nos países onde as pessoas comem mais queijo, você tem mais suicídios. Exatamente. Sabe, tipo, não necessariamente é uma causalidade, Exato. né? Exato. E tem muita gente tomando decisão com base em correlação, né? Isso é um perigo muito grande, né? Só porque você acha que você está vendo todo aquele universo de dados e com certeza as correlações ali indicam o fenômeno que a gente está querendo observar, mas... Enfim, projetos com escopo bem definido em dados, eles não vão pra frente. Acho que essa é a realidade, assim. Você tem que ter um mínimo de senso do que você está esperando. Até se for uma coisa exploratória, simplesmente uma primeira análise dos dados, em que você ainda não tem muita expectativa, é bom olhar com cuidado, sabe? É bom questionar a pessoa que está modelando, tirar suas dúvidas. Parece uma primeira etapa boba, mas ela é muito importante, assim.